Então acompanhe comigo aí, capítulo 1, dos versos 18 a 23, que diz assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Vamos agora ter uma palavra de oração, pedindo a Deus ajuda aqui para a exposição desse texto e para entendimento. Santo Deus, mais uma vez a Tua palavra está aberta diante de nós. Queremos Te agradecer porque somos, de certa forma, privilegiados, porque podemos abrir livremente as nossas Bíblias, aprendermos, lermos, exaltarmos o Teu santo nome. Nos ajuda porque agora entramos num terreno difícil, porque fala a respeito do coração humano, da pecaminosidade que vive dentro do ser humano. E tantas vezes, ao sermos confrontados com essas verdades, a reação natural é rejeitarmos. Que o Senhor venha com poder e nos ajude, ao invés de rejeitarmos aquilo que a Tua palavra ensina, nos arrependermos. E por meio desse arrependimento, encontrarmos o único caminho que leva a Ti, que é o Teu Filho Jesus, por meio da fé somente nele. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, dando aqui a continuidade desse texto, você deve lembrar, eu vou fazer uma breve recapitulação aqui a nível de lembrança. Paulo, ele estava falando aqui, ele começa a apresentação da sua carta, falando quem ele era, ali no capítulo 1 até o verso 7, e depois, a parte mais conectada a isso que nós vamos hoje ler, fala a respeito de como Deus salva o homem. Vocês lembram? No verso 16 e 17, fala lá que por meio do Evangelho é a maneira que Deus salva os seres humanos. O que é o Evangelho? A mensagem de salvação, as boas novas que se encontram em Jesus Cristo. Agora, Paulo vai passar a descrever a miséria do estado em que a humanidade se encontra sem Jesus Cristo, sem o Evangelho. Que essa humanidade, os seres humanos, estão condenados diante do seu Criador. E quanto mais vivem com Deus à parte dos seus pensamentos, mais se afundam num lamaçal de pecado. E com isso, cada vez mais você, deixando Deus de lado, cada vez mais a alienação toma conta do ser humano. E a rebeldia em relação a isso fica cada vez mais evidente. E é interessante que agora Paulo, ele passa de demonstração da salvação por meio do Evangelho para pintar um quadro muito escuro, um quadro muito preto a respeito da humanidade e da miséria em que ela se enfiou. Agora Paulo vai fazer isso desde os versos 18 desse capítulo 1 até o capítulo 3, verso 20. Paulo vai ficar discorrendo sobre a humanidade em pecado e seu estado diante de Deus. Então Paulo faz isso por quê? Para mostrar o quanto a humanidade é perdida e necessitada de Jesus Cristo. Sem Jesus, o estado da humanidade é esse que Paulo vai nos ensinar a partir de agora. E é isso que eu queria falar a respeito com vocês dessa manhã, na universalidade do pecado e da condenação sem Jesus. Então você vai perceber que nesse tema aqui que nós vamos tratar, pelo menos 3 perguntas nós podemos responder 3 porquê. Em primeiro lugar, por que somos merecedores da ira?
Paulo vai dizer isso no verso 18 aqui. Depois, por que nós somos indesculpáveis diante de Deus? Ele vai falar isso nos versos 19 e 21. E depois, nos versos 22 e 23, ele vai falar por que os seres humanos trocaram a glória de Deus pela glória de si mesmos. Isso é o que eu pretendo aqui, com a graça de Deus, expor a vocês nessa manhã. Então, o primeiro ponto aqui, merecedores da ira de Deus. Em primeiro lugar, a humanidade é merecedora da ira de Deus. Acompanhe aí comigo no verso 18. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio de sua injustiça suprimem a verdade. Esses textos aqui, Paulo também trata em outras cartas. Ele vai tratar lá em Efésios 5, ele vai tratar lá em Colossenses 3:6. Mas o ponto aqui é que Paulo vai começar a falar sobre o pecado, sobre o estado da humanidade em rebelião contra Deus. Uma humanidade que sem Cristo está perdida. E agora Paulo vai começar a falar das consequências disso. E ele vai compor um quadro aqui mostrando o quão miserável é a humanidade. E a ideia de miserável aqui, você tem que levar ao nível mais profundo. É um estado de tanta miserabilidade que o ser humano não faz ideia. Por quê? Porque eles vivem como se Deus não existisse. E Paulo vai mostrar isso fazendo um contraste. Nós vimos, enquanto que no verso 16 e 17, por meio do Evangelho, a salvação é desfrutada, longe de Cristo, a condenação vai ser desfrutada, se é que poderíamos dizer com essa palavrinha. E a ideia do apóstolo aqui, ele começa no verso 18 dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça. E essa palavrinha aqui, se revela do céu, ela está na conjugação do verbo presente contínuo. O que quer dizer isso? Quer dizer que a ira de Deus é revelada constantemente, dia após dia. Não é que ela se revela aqui nessa parte do texto, não é que ela se revela uma única vez. O que Paulo está dizendo é, a ira de Deus é constantemente revelada. A ideia de se revelar é se fazer conhecer. É isso que você tem que ter na sua cabeça quando você muitas vezes enxerga essa palavrinha, revelar. É algo que se faz conhecer. E está justamente em paralelo, aqui, é um paralelo com a justiça de Deus que é constantemente revelada no Evangelho. Ele disse isso nos versos 16 e 17. Então, no Evangelho, a justiça de Deus para a salvação é constantemente revelada. Agora, na ira de Deus, ela é constantemente revelada por causa do que nós vamos ver. Por quê? Porque são merecedores. Então isso é importante que você saiba, existe um contraste aqui. E a ira de Deus, eu preciso abrir aqui um parênteses para que você não leve a ideia de ira com a ideia que nós temos quando a gente pensa em ira. Por quê? Porque a ideia de ira, quando nós pensamos em ira, é um capricho nosso. Nós ficamos irados quando vem uma explosão de raiva porque alguém não fez algo que a gente queria. Ou então, essa ira ela é manifestada por paixão, né? Nós vemos as pessoas fazendo loucuras, irados por causa das suas paixões. Ou então essa ira é manifestada por fraqueza. Ou então essa ira é manifestada por vingança. Com Deus não é assim. A ira de Deus não é esse tipo de pensamento humano, mas ela é uma reação esperada de um Deus santo e justo ao pecado. A ira de Deus nada mais é que o merecimento justo pelo pecado. Isso é importante que você saiba. Em nós, a ira, ela sempre está associada a essas explosões de ódio, temperamentais, mas para Deus não é assim. Deus simplesmente está reagindo de uma maneira justa e santa ao pecado da humanidade. E talvez a pergunta que aqui você já tenha se feito, como é essa ira de Deus que se revela do céu contra toda impiedade e justiça? Não é? Talvez você tenha feito essa pergunta, e ela é uma pergunta extremamente válida. Por quê? Na Bíblia nós vemos várias manifestações de ira de Deus, que seria a justiça de Deus contra a injustiça dos homens. E a maior parte, quando nós pensamos na ira de Deus, ela pode apresentar uma característica mais futura na nossa mente. Por quê?
O inferno verdadeiro que existe é uma manifestação da ira de Deus contra o pecado. E isso acontece ou no momento imediato das nossas mortes, aqueles que morrem sem Cristo desfrutam dessa ira, se é que poderíamos falar desfrutam, né? Porque não é nem de longe um desfrutar. E também existe uma ira escatológica, uma ira futura do juízo de Deus, onde ele julgará a todos. Mas Paulo aqui nesse contexto, e a gente vai ler esse trecho do capítulo 1 depois, na medida que for avançando, você vai ver que ele está falando de uma ira que não é futura, de uma ira que se revela constantemente, um juízo de Deus, uma ira merecida. E, embora nós não vamos entrar nesses versos, eu quero que você pule os seus olhos aí para 3 versos, 24, 26 e 28. Ele diz assim, só o comecinho do 24. Por isso, Deus os entregou. Verso 26. Por causa disso, Deus os entregou. Depois, no 28, você vai ver que diz assim, por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Então, essa ira de Deus, ela é, de que Paulo está falando agora, ela é constantemente revelada pela ação de Deus de não intervir no curso dessa humanidade. Pesado isso, né? É a ideia aqui mais próxima que você pode ter de abandono. Existe uma característica da ira de Deus, que é Deus tirar a mão e os freios daqueles que, nós vamos ver aqui, vivem de acordo como se Deus não existisse. A respeito de Deus, eles sabem, o texto vai nos ensinar, mas mesmo assim eles ignoram esses conhecimentos a respeito de Deus por causa de seus próprios interesses. E aí o texto continua nos dizendo que a ira de Deus se revela contra toda impiedade e injustiça. E Paulo faz questão de destacar isso, irmãos. Por quê? Porque a ideia de impiedosos é a falta de piedade. Na Bíblia isso está relacionado com a ideia religiosa. Uma pessoa impiedosa é uma pessoa pervertida religiosamente. Ou então, em outras palavras, para facilitar, idólatra. Uma pessoa que não tem Deus, o Deus da Bíblia. E aí depois ele diz que não só isso, mas que tem também, é derramada sobre a injustiça. Então, os impiedosos e os injustos. Em outras traduções, a palavrinha injustiça é traduzida por perversão, que traz a ideia de um caráter moral. Então, enquanto na palavra impiedosos, o apego aqui de Paulo é para falar daqueles que não levam Deus em consideração, o Deus verdadeiro, de outro lado ele fala que a injustiça, essa perversão, por causa de não levar Deus em consideração, tem consequências morais. Então a ideia é, a primeira se destaca pela idolatria, a ideia da impiedade, e a injustiça pela imoralidade. Então, se nós fôssemos fazer aqui uma explicação do que Paulo está falando fácil, é dizer que Paulo colocou em ordem aqui. Paulo trouxe em primeiro lugar a impiedade, que é o descaso quanto a Deus, a idolatria, e ele é o impulsionador da injustiça. Então, todo pecado começa primeiramente contra Deus. Ele tem os desdobramentos na humanidade, mas ele sempre começa contra Deus. Sempre. Então, se você até aqui acompanhou e eu consegui explicar-te um pouquinho de capacitação aqui do texto, você já entendeu o motivo por que a humanidade é merecedor da ira. São merecedores da ira. Porque são idólatras e imorais. E é importante saber aqui, queridos, bem importante, que idolatria para Paulo e para a Bíblia não se resume a imagens de esculturas. Isso é bem importante que você saiba, porque o quadro é muito mais amplo que isso. Todas as vezes que a sua vida não levar Deus em consideração naquilo que você faz, naquilo que você pensa e naquilo que você adora, você está sendo idólatra. É muito mais pesado do que apenas uma imagem de objeto. E isso é importante que você saiba, porque aí nós não corremos o risco de achar que idolatria é apenas quando nós nos ajoelhamos diante de uma estátua. Não é isso.
E fica bem nítido aqui nesse verso 18, a sequência lógica de Paulo, o contraste entre a ira justa de Deus e a injustiça da humanidade, a falta da justiça de Deus. E aí ele continua dizendo que por causa da idolatria, ele diz no final desse verso 18, suprimem a verdade. Olha lá, ele diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. E a palavra aqui, suprimir, irmãos, deve ser entendido como trocar, como ao invés de fazer uma coisa, escolher outra. Seria mais ou menos o equivalente a dar um falso testemunho num tribunal. Você suprime a verdade. Você deveria falar aquilo que é real, mas ao invés disso você escolhe torcer. Outras traduções vão trazer a palavrinha deter. E a ideia de deter aqui, deter a verdade em detrimento da justiça, é o mesmo equivalente a matar por afogamento. Então você conseguiu entender a posição da humanidade diante de Deus. Ela suprime a verdade pela mentira. É a ideia de que em benefício próprio eu distorço aquilo que deveria ser comunicado. E isso acontece com frequência. Isso acontece com frequência. E é isso que Paulo nos ensina, que a ira de Deus se manifesta. É sobre esse tipo de atitude que a ira de Deus se manifesta constantemente no tempo de Paulo e no nosso tempo. Contra aqueles que rejeitam, e não só rejeitam, mas eles manipulam aquilo que se sabe a respeito de Deus. Então, por isso, são merecedores da ira. Fica muito claro. E o que nos leva ao segundo ponto, que diz assim, verso 19, 20 e 21. São indesculpáveis diante de Deus. Em primeiro lugar, a humanidade é merecedor de ira. Em segundo lugar, ela é indesculpável diante de Deus. No verso 19 ele diz assim: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O que Paulo está dizendo? Agora, Paulo, você deve perceber isso na carta aos Romanos, que é muito comum. Paulo começa a usar uma série de preposições conclusivas. O que é isso? Pois, portanto, ele continua como numa sequência, numa cadeia lógica de explicação para demonstrar aquilo que ele está na tese primária. Ele diz assim: a humanidade é merecedora da ira de Deus. Agora eu vou mostrar. E ele vai desdobrando isso numa espiral que é impossível você escutar e você não ter uma reação. Ou você vai dizer assim: ai, da onde isso? Ou você vai dizer: estou perdido. E aí Paulo, por causa dessas preposições conclusivas, ele vai fazer a ideia de mostrar: olha, isso está acontecendo por causa disso. Imaginando, talvez, a resposta de alguns dos seus leitores ou até dos seus ouvintes, que os seres humanos são campeões de dar desdobradinhas, né? Quando a gente quer comprovar alguma coisa, a gente fica dando cambalhota. Então, como se pensando, talvez, que a pessoa fosse responder algo assim, Paulo deixa argumentos que são impossíveis de serem torcidos. Então, ele diz assim: a respeito de trocar a verdade pela mentira, ele explica que isso acontece porque o conhecimento de Deus não é inexistente, não é nulo, nesse verso 19. Ele diz que Deus manifestou, Deus se fez conhecer a humanidade, ele se revelou. Isso ele vai dizer no verso 19 da seguinte maneira, ele diz assim: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Não tem tanta informação aqui, não é verdade? O que Paulo está dizendo no verso 19 é o seguinte: olha, Deus não se fez invisível, Deus se fez conhecer. E agora o verso 20 vai explicar exatamente isso. A humanidade é indesculpável porque Deus se fez conhecer e demonstrou isso. Ele diz assim no verso 20: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu eterno poder e sua divindade,
claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Não tem desculpa. E esse verso 20, ele é a explicação em termos gerais do verso 19. Isso que Paulo está falando aqui, nas doutrinas fundamentais, nós chamamos de revelação geral. É o quê? Revelação. Lembram do que eu expliquei já? É se fazer conhecer. Geral é universal. Deus se faz conhecer universalmente. Não há desculpa. De que forma? Por meio da criação. É isso que ele está dizendo. Porque os atributos invisíveis de Deus, aquilo que nós não temos acesso, atributos invisíveis, e o seu eterno poder e sua divindade, foram manifestados à humanidade de maneira geral por meio da criação do mundo. Não tem como você ter desculpa disso. Eu gosto de uma frase de John Stott que ele diz: a criação é a manifestação visível do Deus invisível. Não existe desculpa para isso. As evidências do Criador estão por todas partes. Você olha, você vê o universo criado. Você não tem como dizer que você não está enxergando isso. Essa verdade é real e visível. E essa verdade real e visível da criação torna todos os seres humanos o quê? Indesculpáveis. Indesculpáveis. Mas eu não conhecia Deus. Você consegue enxergar? Você é indesculpável. Por meio dessa revelação geral, todo ser humano tem acesso. Existe também na consciência algo que Deus coloca, quer o ser humano admita ou não, certo e errado. Todos os seres humanos têm noção do que é certo e do que é errado. Existe reconhecimento no mundo criado. A única diferença aqui está no estado pecaminoso. Por quê? Porque esse reconhecimento do certo e do errado e da criação, ele é acomodado às preferências pessoais de cada ser humano. Então não é porque não existem as evidências. O problema é como nós lidamos com elas. E por isso, por causa da distorção desses fatos, os seres humanos são merecedores da ira e indesculpáveis. E essa contemplação aqui, que Paulo está querendo trazer nesses versos 19 a 21, da criação, deixa muito clara uma distinção entre criatura e criador. Fica muito claro. É isso que Paulo está dizendo. Olha, Deus criou, mas ele não deve ser confundido com a criação, porque ele está acima dela. Deus, aquele que criou todas as coisas, é soberano, livre e independente da criação. Deus não depende da criação, mas o contrário é verdadeiro. A criação depende de Deus. E por isso, a idolatria é indesculpável. O que é idolatria? É exatamente isso. Colocar as coisas criadas no lugar do Criador. Sejam elas quais forem. Veja como deveria ser simples. Quando você olha um relógio, você não diz que o relógio existiu do nada. Você diz que o relógio teve um Criador. Só que é facilmente visto nas nossas vidas, não só com o relógio, que em pouco tempo eu esqueço do Criador do relógio e começo a amar o relógio em si. Eu deixo de lado a importância do Criador para focar na importância da criação. E eu começo a amar a criação a ponto de deixar o Criador do relógio de fora. E isso torna a humanidade indesculpável. Colocar a criação no lugar do Criador. Porque todos podem reconhecer que existe um Criador do relógio. E quando nós olhamos o universo criado, todos podem reconhecer que existe um Criador. Por isso que a revelação geral, ela tem um caráter acusatório. Você não tem na revelação geral informações suficientes para lhe salvar, mas para lhe condenar.
ela diz assim: não tem desculpa. Ela serve para apontar a culpa, mas não para inocentar o culpado. Ela aponta, mas não resolve. E o problema, querido, sempre está em quem vê e não no que é visto. É isso que Jesus disse a respeito da cegueira espiritual. O problema não está em enxergar. O problema não é físico. O problema é de coração. É volitivo, é de vontade. A vontade está completamente equivocada. E aí a gente pergunta: mas então se a revelação geral só serve para condenar, tornar indesculpável, o que é necessário? Uma revelação especial, que é vista onde? No Evangelho do Filho de Deus. Então a revelação geral, ela deve fazer o quê? Apontar, dizer: olha, precisa de alguém. Mas como? Eu não sei. Ela só demonstra a condenação. Os seres humanos estão indesculpáveis. Por isso, Paulo, ele vai depois do capítulo 3, começar a falar de novo a respeito de como você encontra a salvação. Mas nós já escutamos isso aqui. Os versos 16 e 17 nos falaram. Existe uma maneira especial e única pela qual Deus salva as pessoas, que é por meio da confiança em seu Filho. Então, enquanto a humanidade é indesculpável a respeito da criação, existe uma maneira dela se tornar perdoada. E isso só acontece por meio do Filho. Ao que nós chegamos ao terceiro ponto, dos versos 21 a 23, que diz o seguinte: trocaram a glória do Deus Criador por sua própria glória. Verso 21 diz assim: porque tendo o conhecimento de Deus, é o que Paulo vem mostrando, foi manifesto, a revelação geral, ela deixa claro a existência do Criador, mas tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Estão vendo as consequências? A espiral automática da humanidade em pecado? É isso que Paulo está dizendo. Paulo, mais uma vez, vai responder o motivo pelo qual a ira de Deus é merecida e justa. Porque a humanidade está em uma situação indesculpável. E aí ele diz que, mesmo tendo esse conhecimento do Criador, o resultado esperado não é o que deveria ser. É exatamente o oposto. O pecado enraizado no coração faz que cada um procure seus próprios interesses. E quando nós falamos em próprios interesses, os seres humanos fazem seus próprios deuses. E eles são de várias formas, tamanhos, cores, sabores, cheiros, qualquer tipo, porque ele vem de uma criatura finita. E os deuses, eles são procurados pelos seres humanos em pecado de acordo com como eles precisam. O mais próximo disso, talvez você possa reconhecer, é o gênio da lâmpada, né? Você balança a lâmpada, fricciona nela e faz os seus desejos. O problema é que nossos desejos não se contentam em apenas 3, como é no desenho animado, né? Eles diariamente ocupam formas, sabores, cores, tamanhos diferentes. E o resultado disso, segundo esse verso 21, é: quanto mais você nega Deus, mais duro seu coração vai ficando. E Paulo deixa claro, irmãos, que existe um conhecimento de Deus que é visível, que o mundo criado está aí para provar que existe um Criador. E ao substituir essa verdade bíblica de um Criador de um Criador justo, santo, bom, por aquilo que nós queremos colocar no lugar dele, qual é o resultado? Dureza de coração. Você vai se tornando duro. A Bíblia chama isso muitas vezes de insensatez ou tolice.
Sabe como você pode imaginar isso? Quando você vê uma criancinha pequena não obedecendo e não fazendo nada do que ela deveria fazer nas instruções do seu pai. Porque ela quer seguir os seus próprios desejos. Então aqui talvez eu tenha puxado o tapete de alguns que pensam que bebezinhos são anjinhos. Não são. São pecadores em evolução. E se Deus assim não impedir, eles chegarão ao nível máximo. E aqui Paulo vai dizer a ideia da expressão aqui, que no verso 21, que tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Acreditar na própria mentira. Você já escutou essa expressão? E aqui ela toma base. Porque é exatamente isso, de tanto você viver como se Deus não existisse, não é que Deus passa a não existir. Você acaba acreditando nessa mentira. Chega um momento em que a degradação da mentira vai tomando formas tão grandes em que você entra num estado de trevas, escuridão total. E de tanto viver nessas trevas, a luz já não é mais visível. Você não enxerga a luz, porque tudo que você enxerga são trevas. E você não acha que as trevas são trevas, porque você se acostumou à escuridão. E a isso a Bíblia com frequência chama de tolice ou insensatez, que é essa ideia de não viver como se Deus não existisse. E aí deixa eu abrir um parênteses, viver como se Deus existisse está relacionado com a idolatria. E deixa eu continuar nesse parênteses. E viver como se Deus não existisse não é qualquer religião. É se não for exclusivamente o Deus da Bíblia. E aqui o negócio aperta. Porque existem muitas pessoas religiosas. Mas para Paulo, essas pessoas que não vivem com a perspectiva do Deus bíblico são todas idólatras e como se vivessem como ateus. Por quê? Porque só existe um Deus. E isso é duro? Claro que é duro. Mas aí é aquele momento em que você vai ter que começar a escolher. Fico com as verdades bíblicas ou começo a acomodar elas para não ser tão duro? Você tem que escolher. E o verso 22 continua na progressão desse estágio de endurecimento. Ele diz assim no verso 22: dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. 23. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, e às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Aqui, queridos, fica bem nítido a comparação que a Bíblia faz entre sabedoria e burrice, sabedoria e tolice, sabedoria e insensatez. Na Bíblia, a sabedoria não está ligada primariamente a conhecimento acadêmico, mas sim no conhecimento de Deus. Longe da Bíblia dizer assim, não precisamos conhecimento acadêmico, saber sobre matemática, outras línguas, não é isso. Mas o ponto que para a Bíblia, a sabedoria não é ter um PhD, doutor de tal coisa. Mas para a Bíblia, ser sábio é ter um coração piedoso que vive levando Deus em consideração. Então, um crente alia isso e, se possível, se torne um PhD. Ok, sem problema nenhum, para a glória de Deus. Isso é verdadeira sabedoria. E aí ele diz que, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. A versão da Ara, ela usa a palavrinha aqui para tolos, loucos. E eu acho que se encaixa bem no que nós queremos entender aqui. Porque você tem a opção de adorar um Criador justo, santo, bom e todo-poderoso. E aí você diz assim, eu não quero isso. Isso não é loucura. Só pode ser loucura. Você ter direito, acesso, melhor dizendo, ao melhor e preferir viver com a miséria. C.S. Lewis com frequência usa aqui, John Piper usa muito esse termo, a humanidade vive brincando com baldinhos de areia, ao não levar Deus em consideração, ao invés de conhecer a praia com toda aquela areia, fazendo um contraste entre humanidade e Deus.
Nós não conhecemos a verdadeira alegria porque nós não conhecemos verdadeiramente a Deus. E a verdadeira alegria não está focada nessas coisas finitas. E é o que ele está dizendo aqui no verso 22 e 23. Você pode até desfrutar de poder, riqueza, fama, mas isso tem fim. Agora, desfrutar de um relacionamento com Deus por meio do Filho é infinito. Não perde o brilho. Ah, mas o ouro é algo tão desejável. Até o ouro perde o seu brilho. Se você tem uma aliança, você vai ver que em pouco tempo a aliança precisa ser polida de novo. Ouro puro. Enquanto que Deus não precisa nada, porque Ele não muda nunca. E a comparação de sabedoria e tolice aqui, que está no conhecimento de Deus, demonstra que ao trocar um Deus criador por si mesmo, por aquilo que eu desejo, é um estágio alto de tolice. E esse estágio alto de tolice não para por aí. Ele se manifesta por adorar imagens e objetos criados pela criatura. Isso é loucura. Paulo faz questão de demonstrar que isso está ligado a inventar, a humanidade ela é campeã de inventar as suas próprias filosofias. Quer ver? De quê? De vida, certo e errado. Quem define o certo e errado? Ah, depende do que eu acho. Isso é loucura. É loucura. E aí, então, a gente poderia ampliar isso para a criação do universo. A humanidade gosta de dizer como o universo foi criado, obra do acaso. Não é verdade? E essa aparente sabedoria, que ele diz no verso 22, dizendo que eram sábios. Então, se você pegar a pessoa ainda, ela fala com propriedade. Sim, o universo tem 2 trilhões de anos. Com propriedade. Isso é loucura. Está tirando Deus da jogada. Deus deixou, eu gosto dessa citação de John Murray, que ele diz: Deus deixou sua obra criada como impressões digitais de sua glória que é manifesta a toda a humanidade. Já parou para pensar nisso? E isso deveria nos deixar claro que a criação não é um Deus e que o Deus Criador não se confunde ou se mistura com a sua criação. Por que isso? Para que não haja idolatria. Deus está longe da sua criação no sentido de querer comparar em nível de igualdade, mas Ele continua ativamente cuidando de tudo. Então aqui, quando a gente vê isso, que a criação ela não pode ser confundida nem com Deus, nem misturada como se Deus, a gente começa a ver os equívocos que existem aí nas filosofias do mundo. O panteísmo, que é uma ideia de que Deus é tudo e tudo está em Deus, as árvores são Deus. Isso é mentira, é uma falácia. Não é assim que acontece. Ou então aquela mentira que diz que as coisas vieram a existir do nada, que as coisas vieram a existir de uma explosão. Não. A Bíblia relata que Deus fez as coisas existirem do nada, demonstrando o poder do Criador. Olha a diferença aqui. Deus não precisou de uma matéria pré-existente. O universo não deu à luz a um lindo bebezinho chamado planeta. Não. Deus trouxe isso a existir por seu poder criador. E aqui você começa a separar as coisas. O universo ele não é resultado de uma explosão cósmica. Sabe por quê? Ordem não vem de desordem. Uma explosão não gera ordem. E nem uma explosão que gera caos pode trazer o cosmo. Como os homens, se dizendo sábios, podem afirmar isso? Porque eles têm se tornado loucos. Ao tirar Deus da equação, eles têm criado dentro da sua própria mente deuses. E dessa forma eles explicam essas coisas. O universo não é uma consequência da evolução de bilhões e bilhões de anos. Isso é loucura.
loucura. O salmista, eu me junto aqui com Davi no Salmo 19, que ele diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A criação, a revelação geral, ela grita: o Criador me fez. Não caio na loucura de colocar outras coisas no lugar do Criador. A revelação geral diz que tudo que nós olhamos é um testemunho visível da existência de Deus. E aqui, seguindo esse texto dos versos de 21 a 23 de Paulo, fica claro que existe uma inversão do processo, em que trocam a glória de Deus pela glória da criatura. E estes são os estágios, infelizmente, naturais do quê? Da idolatria. Quando você tira o Deus da Bíblia da jogada, e o nome disso é idolatria, você começa a adorar outras coisas, quando não adora a si mesmo, os estágios vão apenas sendo desvendados, as coisas vão sendo reveladas. Isso é normal de acontecer. Na criação de Deus, Deus diz: façamos o homem à imagem e semelhança. Deus criou o homem para ser a joia da sua criação. Agora, por causa do pecado, o homem diz assim: façamos as coisas à minha imagem e semelhança. Existe uma inversão de valores. Ele cria agora as coisas, o ser humano em pecado, em rebelião contra Deus, ele cria as coisas de acordo com o seu bel prazer, para si mesmo. E Paulo parece aqui, não é incomum na carta aos Romanos Paulo fazer isso, parece que ele está usando essas expressões aqui de glória, imagem e semelhança, justamente para fazer a conexão lá do começo. Lá do tempo de Adão, Gênesis 3, que Adão cai em pecado, aquilo que é chamado de queda na Bíblia. E quando a Bíblia conta desse relato histórico, não um conto de fadas, ele demonstra as consequências de tudo a partir daquela atitude de Adão. A manifestação do pecado vai sendo cada vez mais ampliada na humanidade. E aqui, quando ele diz isso, parece que ele está fazendo justamente uma conexão direta do que aconteceu com Adão e o que acontece com nós nos nossos dias. Nós trocamos, por causa do pecado, do desejo de sermos como Deus, a glória do Criador, pela a finitude da criatura. E o que seria, o que nós poderíamos chamar aqui, senão o auge da tolice, fazer isso? Não seria o auge da tolice? Você trocar algo que é infinitamente santo, justo, bom e poderoso por algo finito, fraco. Não é tolice isso? Se você perguntar para qualquer pessoa em sã consciência, ela vai dizer que é. Mas o problema é que ela não quer admitir que ela faz isso contra Deus. Aí o problema é esse, dói nos ouvidos. Nós somos campeões, e isso pode ser constatado por vocês, de trocar o mundo de fantasia pelo mundo real. Como nós vemos isso? O universo está assim hoje. O planeta Terra está inteiro assim. As mídias sociais. Nós trocamos o contato de uma pessoa próxima para ficar falando no WhatsApp com uma pessoa que talvez nós nem conhecemos, ou Instagram, ou Facebook. Não é verdade? Por quê? Porque nós começamos a deturpar as coisas do jeito que elas deveriam ser cada vez mais, ao ponto de nós não percebermos isso, que nós trocamos um culto de domingo para ficar dormindo em casa, porque depois eu assisto na internet. Vai ser gravado? Depois eu assisto. Não se trata disso. Se trata na ideia de você trocar aquilo que não deveria ser trocado. E nós vemos isso entre crentes, irmãos. Nas nossas disposições de vir na quarta-feira à noite, no culto de estudo. Nós vemos isso. E novamente, irmãos, eu não quero parecer repetitivo nem duro demais, mas o ponto aqui é o que você realmente dá valor. Você não troca. Você não troca. Se você ama o seu time de futebol, você não troca a final dele por nada. Você se programa com antecedência. O calendário da sua vida vai ser tudo em torno disso.
E aí por que com Deus é sempre o que sobra? Se der, eu vou no domingo. Se der, eu falo com o irmão. Se der, eu leio a Bíblia. Estou muito sem tempo. Isso é tolice, é loucura. É loucura. E nós precisamos nos alertar uns aos outros, irmãos. Isso é amor. Não é ficar passando a mão na cabeça dizendo assim, tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. Coloque as coisas em ordem, aquilo que tem valor eterno por primeiro. E Paulo aqui, ele escreve isso em um tempo, e você deve lembrar disso, em que o Império Romano está dominando. E o Império Romano, nós sabemos historicamente, e com frequência, esse império se arrogava a Deus. Ele se achava como Deus. Existia até o culto do imperador, onde as pessoas deveriam prestar culto ao imperador. Existe algo mais visível do que essa tolice? Demonstração de tolice por se fazer sábio, achar que é sábio, mas na verdade é tolo. E nós percebemos nesse contraste do Império Romano algo muito simples aqui do verso 22 e 23, que você, ao invés de reconhecer a glória de um Deus infinito, você prefere a glória de um Deus finito, próprio. Era o que o Império Romano fazia. Eles achavam que, por meio do seu governo, eles ditavam as regras. Eles não precisavam se submeter a Deus e nem à sua lei. No entanto, você vê como isso, o tempo mostra a tolice. O Império Romano não existe mais hoje, mas a palavra de Deus permanece. Só que quando nós pensamos isso, existe o risco de talvez nós acharmos que isso está longe demais de nós. Ah, o Império Romano, há tanto tempo atrás. Mas isso é comum nos nossos dias também. Quantas vezes as pessoas trocam Deus por poder, trocam Deus por fama, trocam Deus por dinheiro e vivem suas vidas como se Deus não existisse. Não é verdade? Isso é comum. E isso, me dói falar isso, mas isso acontece muito em meio às igrejas evangélicas. Por que eu não falo entre os crentes? Os crentes também podem cometer esses erros. Mas eu creio que o grande problema é em se achar religioso. Isso é um perigo tremendo. Porque vir à igreja não torna você crente. A igreja é uma expressão visível de reunião de crentes. Mas muitas vezes existem pessoas na igreja convencidas. Elas nunca entenderam o seu estado de merecedores de ira. E aí elas vêm na igreja como uma espécie de terapia. Ah, eu vou lá porque os cânticos são gostosos. Eu vou lá porque o ambiente é harmonioso. Glória a Deus por isso, que seja assim. Mas esse nunca deve ser o objetivo de você vir. O objetivo deve ser a glória de Deus. O objetivo sempre deve ser a glória de Deus. Então, queridos, temos aqui nesses versos de 18 a 23 a demonstração da miséria da humanidade em pecado. Eu creio que fica muito claro quando nós lemos esses textos. E aqui, na evolução do estudo, você deve ter visto, quando a gente passeou aqui por esses versos, a que ponto chega a tolice do ser humano. A que ponto? E é por isso que ele é merecedor da ira. Verso 18. É por isso que ele é indesculpável diante de Deus. 19 e 20. E é por isso que o resultado disso é trocar a glória de Deus pelos seus próprios deuses. A sua própria glória pessoal. Dos versos 21 a 23. E deixe-me concluir aqui com algumas aplicações, irmãos, importantes que nós saibamos juntos. Toda a humanidade está num estado de inimizade contra Deus. Essa é a verdade bíblica real, dura e que deveria ser temida. Não existe ninguém que esteja livre ou desculpável diante de Deus dessa situação. Então, o problema é que as pessoas muitas vezes acham que podem se apresentar a Deus dizendo:
Senhor, eu sou melhor que o meu vizinho. Eu sou melhor que a pessoa aqui da frente, porque eu não sou tão ladrão como ela. Eu não bebo tanto como o outro. Eu não assisto aquelas coisas na televisão que eu não devo. Não se trata disso, queridos. Diante de Deus, nenhum tem desculpa. E a revelação geral, ela mostra que as pessoas não podem dizer assim: mas eu nunca conheci a Deus. A culpa está em quem vê e não no que é visto. Se você viajar para uma cidade onde existem leis de trânsito diferentes e você passar por um semáforo que você não sabia onde estava, você vai poder atestar e dizer assim: olha, eu não sabia que tinha uma sinaleira lá. Não, você vai ser condenado com a multa. Assim vale para a palavra de Deus. Ninguém vai poder dizer: mas eu não sabia. A revelação mostra que existe um Criador. Para gravar esse quadro da humanidade, fica claro, de acordo com Paulo, que mesmo com tantas evidências externas e internas também sobre certo e errado, os seres humanos cada vez mais preferem fingir que não é comigo, porque vivem num estado de comparação horizontal entre eu e meu vizinho, e a gente sempre escolhe as piores pessoas. Vocês já perceberam isso? Você não escolhe exemplos de caráter na sociedade. Não, você escolhe sempre um pior que você. Só que o problema é que a comparação que os seres humanos deveriam fazer não é horizontal, é vertical. É de Deus para os homens. É do Senhor Jesus, o único justo, para os injustos. E aí, se você for realmente honesto a respeito disso, a resposta é: estou perdido. Não tenho como me comparar e nem apresentar nada a um Criador de todas as coisas. Você já parou para pensar quando você vai num aniversário que você diz assim: o que eu vou levar de presente para fulano? Aí você às vezes fala assim, mas quando é com o pastor Fernando eu penso em livro, eu digo: mas ele já tem todos os livros. Mas claro que ele não tem nem perto de todos os livros. Mas Deus tem todas as coisas. O que oferecer para um Deus que não precisa de nada? Você não tem como equalizar isso. Você precisa de outra pessoa para pagar um preço que você não tem como pagar. Diante disso, desse estado terrível, merecido e indesculpável, a pergunta que nós deveríamos chegar logicamente aqui é: o que podemos fazer? O que podemos fazer? Nós não podemos fazer nada. Nós precisamos correr aos pés da cruz e dizer: Senhor, me perdoa, porque só o teu Filho pode fazer algo. E aí, irmãos, crentes, aqueles que já creram em Cristo, que sabem do merecimento da ira e que por causa de Jesus não tem mais essa ira sobre eles, eles não devem se calar. Nós não devemos nos calar. Nós devemos apresentar à humanidade a única solução que livra da ira no presente e no porvir. Que é aonde? Aonde nós apresentamos essa solução? Em Jesus. Em Jesus. No Filho de Deus. No único caminho, a verdade e a vida. Não existe nenhum outro lugar. E aqui começam as coisas a ficarem apertadas. Porque ao falar para uma pessoa que não existe outro lugar, você está colocando a mão na ferida. Mas é necessário, irmãos. Porque se você ama realmente as pessoas, você não vai suprimir a verdade. Você não vai afogar a verdade a ponto de você falar o que a pessoa gostaria. Não. A humanidade está terrivelmente perdida. E só existe uma solução para isso, que é por meio do Evangelho de Cristo. O que é o Evangelho? A boa notícia que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Você se reconhece um pecador? Se arrependa e corra para Cristo. A salvação para todo aquele que correr. A salvação para todo aquele que correr e dizer: eu não confio mais em mim mesmo.
Eu vivi até aqui de maneira tola. Eu me achava sábio, mas eu estava louco. Mas agora não estou mais. Agora eu vou correr para o único lugar que é verdadeiramente seguro, que me livra da ira vindoura, que é nos braços de Jesus. E irmãos, não me entenda errado, mas quando você for falar de Jesus, lembre-se de Paulo, porque Paulo pintava o quadro negro antes. Ele mostrava por que Jesus é necessário. Então aí, se você lembrar disso, você não vai cair no erro de dar o evangelho pela metade. O que é dar o evangelho pela metade? Jesus te ama. É errado falar Jesus te ama? Não. Mas é errado não apresentar a necessidade do amor de Jesus. O amor de Jesus não é um amor de qualquer jeito, do jeito do freguês. Mas ele está relacionado em aqueles que realmente correm para ele e dizem: eu não tenho nenhum outro. Que nós façamos assim, queridos. Esse é o meu desejo e a minha oração. Vamos orar? Pai bendito, graças te damos pela carta de Paulo aos Romanos. Te agradecemos porque podemos aprender, apesar de ser algo duro, difícil muitas vezes de aceitar, mas aprendemos que a humanidade está perdida sem o teu Filho. A ira é merecida. Estamos cada vez mais no escuro, mesmo com tantas provas e evidências, a humanidade se torna cada vez mais indesculpável. E por fim aprendemos que por causa desse estágio avançado de idolatria, trocamos a tua glória tantas vezes pela glória daquilo que é finito, temporário. Te agradecemos, Pai, porque por meio de Jesus o Senhor nos livra da ira. Te agradecemos porque tivemos os nossos olhos abertos e podemos enxergar esse lamaçal. Mas queremos sempre te pedir, Senhor, que o Senhor não nos deixe nos acharmos orgulhosos ou arrogantes, como se existisse em nós algo de vanglória. Mas que, se fomos alcançados pela tua graça, isso não é mérito nosso, isso é graça. Então, nos mantém humildes, mas nos dá coragem para falar a respeito disso. Tantas vezes as dificuldades da proclamação a respeito do Evangelho nos fazem ficar suprimindo a verdade, ou não contando ela por inteiro, com medo da reação das pessoas. Que não seja mais assim, Senhor. Que o Senhor nos dê a coragem de proclamar por amor aos perdidos o Evangelho na íntegra. Pecadores, merecedores de ira, mas que podem ser salvos por meio do teu Filho. Que seja assim entre nós, Senhor. Que o Senhor seja sempre o motivo do nosso culto aqui e que o Senhor nos ajude diariamente por meio do teu Santo Espírito, porque se nós formos sozinhos, nós não conseguiremos. Nós sabemos, temos plena convicção de que se o Senhor não nos ajudar, nós desfaleceremos, Senhor. Que o Senhor seja sempre honrado por meio das nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém.